Estamos de volta e, olha, estão esgotadas as passagens com hora marcada no sistema Ferryboat para o período do Natal e Réveillon, que foram disponibilizadas em um segundo lote aberto pela TWB, concessionária que administra o transporte na Bahia. A empresa informou que há previsão de abertura de um novo lote, mas a data ainda não foi definida. Segundo a previsão da TWB, o maior movimento no Ferryboat deve se concentrar entre os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro. Dos 8 ferries, 3 estão em operação, 5 embarcações continuam em reparos e manutenção e não há previsão de retorno. O espírito natalino envolve as pessoas, mas algumas costumam sentir neste período uma tristeza e uma melancolia que até parece uma depressão. Mas calma, essa sensação é normal e tem as suas causas. Especialistas também alertam que é passageiro e, assim como o Natal, vai embora no Réveillon. Você vai ver agora o sentimento de algumas pessoas nesta época do ano e algumas explicações do terapeuta Jordan Campos. Veja só. Muito boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. Vamos conversar com o terapeuta transpessoal. Ele é o Jordan Campos e a gente vai conversar um pouco sobre como eliminar uma depressão natalina. Você já ouviu falar? A maioria das pessoas que a gente conhece gosta do Natal, reúne a família, mas existem pessoas que nessa época do ano sentem uma depressão, sentem tristeza e totalmente o contrário do que as outras pessoas sentem. Jordan, boa noite. Por que essas pessoas sentem isso? São consideradas mais, talvez uma minoria, será? Essas pessoas que têm depressão natalina? Boa noite. Bom, boa noite para vocês. Na realidade, tem crescido o número de pessoas, cada Natal que vai passando, cada ano que vai passando, o número de pessoas que são acometidas dessa chamada depressão natalina. Não é uma depressão, elas ficam melancolizadas pela data e promovem uma depressão sazonal. A gente não pode muitas vezes chamar de depressão porque acaba levando para patologia. As pessoas podem se achar, né, doentes. Não, elas têm que entender que elas ficam deprimidas, sim, que há um agente melancolizador e que o caos na família, o caos na estrutura da família, os laços familiares cada vez mais escassos, a base de tudo está repousando aí. Bom, esses seriam alguns motivos específicos dessa depressão sazonal, ou tem mais especificidade ainda, alguma coisa que tenha acontecido no Natal, ou a pessoa tem um problema, digamos assim, ela seja um antissocial, não gosta de se reunir com amigos e família? Na realidade, a gente usa um conceito de programação neurolinguística que é o de ancoragem. O que é ancoragem? O Natal ele é classicamente conhecido por várias abordagens em relação à família, ao lar, a carinho, afeto. Então, naquele momento, aquelas pessoas que têm, né? A gente vive recheado de filmes e de propagandas que estimulam a união. E muitas vezes aquela pessoa que não tem ou que perdeu alguém, não durante o Natal exatamente, mas durante o ano. Naquele momento do Natal é que vai vir a sensibilização de tudo. Porque o dia a dia banaliza um pouco, né, as nossas perdas, os nossos traumas. Então temos aquela parada de fim de ano onde as pessoas se aquietam um pouco, onde todo mundo fica naquele clima de solidariedade. E é quando a pessoa descobre que ela está sofrendo um conflito de solidão. Quando ela descobre que está sofrendo um conflito de perda. Quando ela vai lembrar do noivo que ela terminou lá no carnaval. Né? Então foi uma depressão que era para ser no carnaval, mas por conta do Natal, está todo mundo reunido, todo mundo trocando os seus presentes, os seus carinhos, aquela pessoa evoca. Ou seja, vem uma âncora que vai evocar os traumas, né? Aquelas cargas não digeridas. Né? E realmente a pessoa vai produzir uma melancolia, uma apatia, uma desmotivação que costuma passar logo as famosas promessas do dia 31 de dezembro, né? Se essa depressão ela persistir, aí realmente ela já tem que procurar um auxílio terapêutico, ela já tem que procurar um médico, para que a gente possa ver realmente que nível de impacto biológico aquele deprimir se transformou, né? Porque o corpo tem memória celular. Você pode passar 10 anos e um presente que você ganha no Natal, que você deixa de ganhar, pode reestimular um fato, um trauma, que você acha que está adormecido de 10 anos, de 15 anos, e você, a partir daquela data, tem uma depressão natalina. Ok, então, nós gravamos alguns depoimentos na rua, né, de pessoas falando sobre isso, se gostam, se curtem ou não o Natal. Vamos ao primeiro. Penso mais um pouco, né, de acordo com o que está acontecendo no nosso país, né, muita pobreza, muita gente desempregada, e a gente fica mais triste, né, mais alegre porque a família se reúne e aí a felicidade é muito grande. Fico mais alegre porque é uma festa familiar. É uma oportunidade que nós temos de reunir aqueles parentes, a nossa família que a gente não vê há muito tempo. E é uma festa que celebra o nascimento de Jesus e traz felicidade para todos.
As pessoas que gostam do Natal, que reúnem a família e curtem o Natal, é considerado normal? Ou quem não curte isso, é considerado que ela seja doente? Não. Eu acho que tem que ter esse livre-arbítrio aí de gosto em relação ao Natal. A gente está vivendo um momento onde as pessoas estão criticando muito a relação capitalista no nosso mundo. Então, vem um Natal como um movimento capitalista. Já foi o tempo em que se marcava realmente uma lata completamente religiosa do nascimento de Jesus. Até novos evangelhos que foram encontrados já marcam que Jesus realmente teve esse nascimento em meados de março, abril, ou seja, o Natal em si não justifica nem o movimento religioso em si. Então, antigamente era a questão religiosa, a questão da união, e cada pessoa ela vai ter uma procura pelo Natal. Umas pessoas vão estar ancoradas ao Natal pelo símbolo do Natal. Outras pessoas vão estar ancoradas ao Natal pelas pessoas que vão fazer parte do símbolo do Natal. Então, você pode sofrer pelo símbolo, porque aquele símbolo, eu costumo dizer, é a mesma coisa de você estar torcendo para um time de futebol, né? E torcendo para o jogador específico do time de futebol. Quando você torce para o time, você sofre muito mais. A gente costuma dizer, torcedor do Bahia é sofredor, torcedor do Vitória é sofredor. Por quê? Porque ele torce para um símbolo. Ele não torce para aqueles jogadores. Se aquele jogador que ele ama durante esse ano sai do clube, vai jogar no rival, ele passa a detestar e acabou, resolveu. Ele quer amar o Bahia e o Vitória dele. Então, com o Natal acontece isso. Muitas vezes amam o Natal, mas não amam as pessoas que estão contidas naquele Natal. Então ela fica com aquela expectativa do Natal, mas quando vai olhar quem são aquelas pessoas, como elas se relacionam, dá uma desmotivação. Não é? Então é muito importante a gente entender. Eu gosto do Natal por quê? Por conta do símbolo, porque eu queria ter uma família unida, né? Porque ele me lembra os meus avós, aquele encontro lá na casa. Eu gosto do Natal porque é um movimento religioso, é um momento onde eu vou estar ajudando pessoas, ou é um movimento onde eu vou estar comunhando, tendo uma comunhão melhor com aquelas pessoas que estão dentro da minha casa. O Natal representa o meu lar ou representa um símbolo de um velhinho, um barbudo, que remete à minha infância? Então a gente tem que ter cuidado para não se apaixonar pelo símbolo. É uma roubada. Ok, então, mais um conceito aí, mais uma dica. Vamos a mais um depoimento, um desses que a gente gravou aí na rua com as pessoas, falando sobre se elas gostam ou não do Natal, o que significa para elas. É maravilhoso o Natal, as pessoas ficam mais bondosas uns com os outros. Porque as pessoas, hoje em dia, o mundo hoje, a gente está vivendo, né? A gente não para conversar com ninguém. E quando chega o Natal, as pessoas ficam mais alegres, mais boas uns com os outros. É uma oportunidade em que nós devemos parar também para refletir um tanto sobre as coisas do mundo e principalmente em relação aos nossos sentimentos com relação aos outros. Para as crianças, por exemplo, mas o Natal significa hoje, na época que nós estamos vivendo, só ganhar presentes, está esquecendo um pouco da reunião, da família e do sentimento religioso também? É o que a gente falou agora em instantes. Eu acho que as crianças estão sendo vítimas da questão simbólica apenas do Natal. E o que acontece? Você vai desconstruindo um pouco, afastando a ideia de família, de lar, de união. Eu acho que os pais devem ter muita atenção com esse momento natalino. Porque todo mundo, nesse momento, é que todas as marcas de brinquedos vão lançar seus novos produtos, né? Eu quero minha Calói, eu quero o meu videogame. A minha Calói era do meu tempo, agora eu quero o meu PlayStation 3D, né? Do nosso tempo, do nosso. Do nosso. E eu acho que as crianças hoje elas estão muito mais focadas naquela expectativa do presente, muito menos do que na expectativa de união. Então, cabe aos pais hoje poderem estar formando a personalidade dessa criança e dividindo o que é uma personalidade de família de uma personalidade de um símbolo. Porque lá na frente, quando essa criança vier a constituir uma família, é muito interessante falar isso. Você não casa com uma pessoa, você casa com todos os parentes e com toda a constelação daquela pessoa. Então, com todos os conceitos, com todas as crenças que aquela pessoa trouxe durante toda a vida. Quando a gente vai comprar carro, a gente escolhe se quer comprar com retrovisor, sem retrovisor, com airbag. Quando casa, não. Você leva o pacote completo. E o pacote completo vai ter esses traumas todos de Natal, esses conceitos. E aí, muitas vezes, você vai ter um embate no primeiro Natal de você estar casado com aquele marido ou com aquela esposa que está ali triste, que está no canto. Muitas vezes porque a construção do Natal para essa pessoa foi completamente deturpada, né? Então, a gente tem que olhar um pouco, se hoje está doendo alguma coisa na gente, a gente tem que olhar para o passado para ver onde é que está ligada essa tomada dessa dor. E pais, tomem cuidado com o Natal, né? Façam com que seus filhos eles possam sim ganhar o presente, quando puder, mas eles possam fazer uma filantropia, que eles possam desenvolver um carinho, uma atividade que vai lidar com a personalidade, com a formação da personalidade deles. Eu acho isso fundamental,
Foi excelente a sua pergunta. Pois é. Então, as crianças de hoje têm que ser alertadas pelos pais em relação a valores, né? Não os valores daqueles que a gente tem no bolso, nem do que a gente pode comprar para elas. Outros valores que estão bem acima disso, né? Do que significa realmente o Natal, sentimentos, família, religião. Jordão, muito obrigado, até uma próxima vez, um abraço para você. Vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. No próximo bloco tem futebol aqui no Fala Bahia e hoje você vai ver muito mais do que os lances. A gente tem também a companhia aqui no estúdio do comentarista esportivo Roberto Monteiro. Um instante só, a gente volta já já.